E aí galera, tamo aí pra mais um vídeo. Eu nem ia gravar vídeo hoje, mas essa semana saiu o novo episódio de One Piece e levantou-se novamente a discussão da possibilidade do filho da Makino ser do Shanks. E é nesse vídeo que eu vou dissertar sobre isso. Vamos lá, porque eu não vou parar de fazer vídeo do Shanks, eu vou fazer vídeo até ele morrer. A gente sabe que um dia ele vai. Galera, vamos começar falando de cor de cabelo, porque tanto a cor do cabelo da Makino quanto a do filho dela tem algumas diferenças do anime pro mangá. Então vamos começar aqui pelo da Makino. Primeiro, o cabelo dela no anime foi apresentado pra gente na versão lá nos primeiros episódios, episódio 4, né, que ela aparece como um verde mais claro, né, um verde mais vivo. E depois foi mudando, em algumas versões foi um verde mais escuro, e até mesmo uma das versões do próprio anime, que foi no episódio do East Blue, foi representado com a cor preta, que é justamente a cor corrigida que a gente tem no mangá. Pra quem não sabe, a gente tem um mangá colorido não só nas capas, né? Eu falo histórias de capa também, né? Mas não só nas capas coloridas, mas a própria Shueisha, que é a empresa que publica One Piece, ela também lança o mangá digital colorido. Ou seja, a gente tem como saber as cores oficiais dos personagens. E isso também inclui a própria Makino. O cabelo dela é preto, para surpresa até pra minha própria surpresa mesmo, porque até essa semana eu achava que também era verde. Eu achava que talvez pudesse ser um verde mais escuro, que foi confundido e no anime ficou um verde mais vivo, mas não. O negócio é preto verdadeiro mesmo, né? Não só nas capas que a gente tem dela com o próprio filho dela, mas também numa imagem dela colorida bem antiga mesmo, tem ela também com o cabelo preto. Então fica aí oficializado o cabelo preto dela. Agora, o cabelo da criança, nessa versão do anime, nessa versão desse episódio aí, teve a coloração também esverdeada. E aí a gente tem também que desconstruir essa imagem aí, porque no mangá, nessa mesma página colorida que a gente tem da Makino, ele aparece com o cabelo meio marrom. Então, tanto na primeira versão que ele aparece, né? Tô babando, será que deu pra perceber? Tanto na primeira vez que o filho dela aparece, né? Bem novinho, bem pequenininho de colo. E da segunda vez que aparece se eu não me engano, a Dadan, que tá segurando ele, que ele tá um pouquinho maior e dá pra ver um pouco mais tanto o corpo dele, mas também o cabelo, que é bem marronzinho, bem castanho. Agora, se a gente fizer aí o cálculo, se a gente fizer a junção das duas cores aí, as duas cores no sentido de o preto com o vermelho, porque, né, não fica exatamente igual o castanho, mas fica bem próximo. Então dá pra ir considerar a genética, até porque o próprio cabelo da Robin é preto e o cabelo da mãe dela é branco. Então tudo bem que a gente não sabe o pai, pode ter puxado o pai, mas mesmo assim, em One Piece isso não é exatamente uma lei universal que vai ser seguido. Então a gente pode considerar que minimamente é próximo do castanho se a gente juntar o cabelo preto da Makino com o cabelo vermelho do Shanks. Algumas evidências que podem fortalecer esse argumento é a forma como Oda se referiu ao Shanks em um determinado momento e se referiu a um personagem desconhecido que se trata do pai da Makino em outro momento, mas reparem que a forma como ele fala sobre essas duas figuras é muito parecida. Vamos lá, primeiro que a gente tem é na SBS 63, do volume 63, até abrir aqui para deixar separado, para ler aqui exatamente como foi traduzido na Panini, vocês vão estar acompanhando comigo, que é uma pergunta sobre justamente esse filho da Makino. Acompanhem comigo. A abertura do capítulo 614 me deixou muito curioso. A Makino está segurando um bebê, não é mesmo? Então será que esse bebê é filho da Makino-san? Isso quer dizer que o pai sou eu? E o Oda responde, claro que não é seu, né? Acabei me exaltando um pouco. Mas sim, a Makino-san agora é mãe. Ela parece estar bem feliz. E o pai, bom, com certeza é aquele cara. Pois é, só pode ser aquele cara. Quando o Oda decide criar um hype desse, simplesmente sugerindo aquele cara, ele quer dizer que ele tem em mente que a gente imagine uma determinada pessoa. E vamos entrar no consenso aqui que, pelo menos a maior parte das pessoas vai imaginar o próprio Shanks. Alguns malucos vão cogitar o Ace, sabe? Mas não tem. Esquece essa ideia do Ace, porque a não ser que a Makino seja um papa-anjo que queira, né, os novinhos. Mas eu acredito que não, né? Vamos ter um pouco de bom senso aqui, que a maior parte das pessoas vão realmente cogitar o Shanks. Agora, repararam que ele se refere ao pai da Makino dessa forma. Agora, reparem como o Oda ele se refere ao Shanks
na mensagem especial dos 20 anos de One Piece. Em um pequeno trecho ele fala o seguinte: você sabia que o Luffy ganhou o seu chapéu de palha de uma certa pessoa? Por que fazer esse mistério em cima de uma certa pessoa? Reparem que, apesar de não serem exatamente iguais, são bem parecidas as formas que o Oda ele trata essa pessoa, né? Nessa mensagem dos 20 anos de One Piece, ele fala uma certa pessoa, que seria Haruhito, e na SBS ele fala aquela pessoa, que no original significa Anohito. Não são exatamente iguais, mas são bem parecidas. Mas será que o Shanks ele ia lá do Novo Mundo até o East Blue só por causa da Makino? Bom, a gente sabe que diferente da Big Mom, que vive com aquela bunda gigante sentada na cadeira dela, toda vez que o Shanks é mostrado ele tá num local diferente. Quando o Ace foi encontrar com ele estava numa ilha, quando o Mihawk foi encontrar com ele estava em outra ilha, e até mesmo a locomoção dele é muito exagerada, né? A gente viu como ele chegou rápido lá em Marineford, sendo que no dia anterior estava no Novo Mundo também. A gente viu como ele também rapidamente chegou para salvar o Luffy, mesmo estando longe de lá. Então, isso não é nenhuma surpresa independente da causa, mas eu queria até reforçar aqui a ideia da teoria da fruta do tempo, porque dessa forma ia ficar fácil chegar aonde ele quisesse. Ah, mas foi confirmado que o Shanks não tem Akuma no Mi. Bom, duas coisas. Primeiro, também tinha sido confirmado no Databook Green que o Sabo estava morto, porque até aquele ponto da história, aquela era a perspectiva que a gente tinha, que até Segunda Ordem ele estava morto. Só que isso foi comprovado o contrário quando foi mostrado vivo. A mesma coisa pode acontecer com o Shanks. E lembrando, galera, essa matéria que foi publicada, essa coluna que foi publicada na V-Jump na época, foi espalhado por aí que os editores ou o próprio Oda tinha escrito aquilo, tinha dado aquela revelação de que o Shanks não tinha Akuma no Mi, mas na verdade não foi nenhuma dessas pessoas. Na verdade foi matéria de um rapaz chamado Greg Warner, que é na verdade um colunista, um grande fã de One Piece, que tem um espaço na própria Shueisha e publica também na V-Jump. Então, nessa revista ele tem essa possibilidade, essa liberdade de especular algumas coisas e já fez algumas especulações, como a possibilidade do Shanks ter a maior recompensa, não só isso, mas também da possibilidade do Barba Negra ir até o ano para conseguir a fruta do Kaido, ou dele perseguir os outros imperadores para depois conseguir uma recompensa ainda maior. Então, não necessariamente essas revelações têm que ser tratadas como uma verdade absoluta e inquestionável. Na verdade, até Segunda Ordem, tudo bem, o Shanks pode não ter nenhuma Akuma no Mi, mas isso não significa que em nenhum momento da história isso será comprovado o contrário. Então, a dúvida permanece em aberto. E considerando que isso seja verdade, aí entra a grande questão: o que isso impacta na obra? Eu, ao meu ver, acredito fortemente que o Shanks vai morrer daqui para o fim da obra. Acredito fortemente que o Barba Negra vai matar ele para fazer com que o protagonista fique putaço da vida e vá com tudo para cima do Barba Negra. Até porque se isso acontecesse não seria a primeira vez, não seria novidade alguma num shonen de batalha, porque se você pega personagens como o Kaito e o Jiraiya, eles carregam muito a função que o Shanks também carrega, né? Eles são personagens que, por mais que não necessariamente treinem o protagonista, mas eles servem de inspiração, servem como um motivador para o protagonista enquanto vivos e também enquanto mortos, ainda mais quando eles morrem. Então eles por si só são funcionais nesse sentido, e a gente sabe que muitas características de mangá shonen são reproduzidas umas nas outras porque a cartilha tem que ser seguida, né? E caso o Luffy ele não possa devolver esse chapéu para o Shanks, quem melhor para devolver se não para o próprio filho dele? Seria uma ótima forma de terminar o mangá. E ainda mais com toda essa abordagem do propósito herdado em One Piece, como os personagens da nova geração tendem a ser muito parecidos com alguns personagens da velha geração e tomarem o propósito dessas pessoas e muitas vezes até serem parecidos até muito fisicamente. Então eu acho que encaixa o próprio filho do Shanks dar continuidade ao legado do pai dele. Mas esse é um vídeo curto mesmo, só para compartilhar essa ideia aqui com vocês, falar sobre os cabelos dos personagens e também abordar esse assunto agora que ele provavelmente vai estar em alta, já que o anime chegou a mostrar agora a Makino com o bebê dela. Então espero que você tenha gostado do vídeo, deixa o like se você gostou, se inscreva no canal se você não conhece para acompanhar mais vídeos de One Piece, vou estar deixando 2 vídeos aí, se você quiser acompanhar mais teorias de One Piece, tem review toda semana aqui do mangá, ativa o sininho também para receber as notificações e não se esqueça de se inscrever, beleza? Eu vou ficando por aqui, até a próxima, tchau!